Deu tempo de tirar aquela sonequinha após almoço? Ou deu tempo de implementar a palestra do Gabriel? Aê, tô gostando da Letícia ali, ó. A Letícia tá assim, ó. Dormir? Não. Fazer pico de venda? Sim. É essa energia que a gente gosta. Gente, como aqui no Fluxo a gente não tem descanso. Foram aí 2 horinhas de almoço para a gente poder ter bastante tempo para aplicar ali as coisas que a gente viu no início, principalmente a palestra de pico. E quando a gente fala de pico, quando a gente fala de digital no geral, mas quando a gente fala de pico, uma coisa é essencial, é planejamento e organização. E por isso, aproveitando aí essa deixa de não só início de ano, mas também de ser um momento para a gente colocar as cartas na mesa, organizar essas cartas, a gente vai ter agora uma palestra sobre planejamento anual. E aí, a gente aqui do time, pensando em, meu Deus, quem a gente chama para fazer planejamento, porque nós temos pessoas dentro do time que são muito boas, que são muito organizadas, pessoas que têm muito resultado aqui dos nossos mentorados, enfim. Mas a gente falou assim, por que não jogar logo todas as nossas cartadas na mesa, né? Por que não chegar mais forte do que a gente. Quando vocês pensarem assim, nossa, a pessoa mais forte, a gente falou, não, a gente vai além, a gente vai trazer mais. E aí a gente foi lá e falou com a diretora de operações da RTG, tá? Quem manda no Leandro, quem manda no Rui, quem manda no Vitor, ela manda em todo mundo. E aí a gente vai ter agora ninguém mais, ninguém menos que a Clara. Parte aqui do nosso time, diretora de operações, simplesmente quem manda e desmanda em tudo que acontece aqui e uma das grandes responsáveis pelos resultados que a gente tem. Fechado? Então, Clara, é com você. Mostra aí seu poder para todo mundo. Oi, gente, obrigada. Nossa, a Steph foi um pouco exagerada, mas tudo bem. Gente, já peço perdão porque eu tô super gripada, então a minha voz ela tá falhando um pouquinho. Aí eu vou tentar falar o mais alto aqui para que vocês possam estar escutando aí, tá? Então já peço perdão se eu der uma tossidinha, se eu parar ali para beber uma água, porque o bagulho tá doido aqui. Então, pessoal, como a Steph falou, né? Meu objetivo hoje para vocês é justamente mostrar sobre o planejamento anual. Eu preparei um material para vocês mostrando tanto como que nós fazemos aqui na RTG, então como que a gente monta o nosso planejamento. Mas é obviamente que hoje nós estamos numa escala de negócio grande, né? Nós estamos numa escala de negócio onde a gente tem vários produtos, a gente tem várias fontes de renda, e por isso a gente acaba tendo um planejamento um pouco mais abrangente. Só que eu também vou passar para vocês um planejamento básico, principalmente ali para começar com low ticket ou para começar com um produto. E também vou mostrar para vocês como que a gente monta isso através de uma planilha, para que vocês possam estar fazendo aí no dia a dia, tá? Principalmente nesses primeiros dias aí de janeiro, para vocês terem aí o planejamento anual de vocês da melhor forma possível para vocês começarem, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui, eu acho que já tá liberado. Bom, pessoal, eu preparei um mapa mental, porque assim eu vou me organizando melhor ali, e aí qualquer coisa no final eu tiro todas as dúvidas para vocês, mas esse material vai ser disponibilizado para vocês ali. Já tá com a Esté e ela vai mandar para vocês assim que acabar o dia, acabar o evento, tá bom? Então vamos lá, galera. Planejamento anual. Primeiramente, que é um tema chato, é um tema que muitas pessoas não gostam, é um tema que muitas pessoas acabam se esquivando, né? Porque nem todo mundo gosta de fazer gestão, nem falar de gestão, nem se organizar. Então é um tema chato. Então eu não trouxe aqui conceitos para vocês de planejamento, eu trouxe aqui como que a gente realmente faz o nosso planejamento e qual que é a importância desse planejamento e principalmente a nossa linha de raciocínio. Porque a nossa linha de raciocínio, ela vem justamente na planilha que eu vou mostrar para vocês ali no final, tá? Mas contextualizando, é sempre bom gerar um pequeno contextozinho. Planejamento anual, como a gente sabe, ele, na verdade, faz com que as nossas metas se transformem em previsibilidade. Então, o objetivo do planejamento é justamente a gente só não definir um objetivo, mas a gente ir atrás do objetivo do que a gente quer. O nosso planejamento anual, ele é baseado quase que 100% em planejamento financeiro. Então, o nosso planejamento anual, ele começa com a nossa ponta financeira. Cara, o quanto que a gente quer faturar? Dentro desse faturamento, quais são as ações que nós iremos fazer? Então, essa é a primeira linha de raciocínio do nosso planejamento anual.
a gente vai definir para poder depois criar os nossos objetivos. Então, a gente transforma o nosso número em meta e essa meta em ação para alcançar esse resultado. Então, a gente vai muito nesse princípio no nosso planejamento anual, principalmente a nível de faturamento, tá? A informação que eu vou trazer aqui abaixo, eu não quero que vocês se assustem, eu não quero que vocês pensem que vocês estão atrasados. Mas como eu falei, nós estamos no momento onde a nossa empresa ela já está no momento onde ela precisa se antecipar com muitas informações. O nosso planejamento anual, ele começa em outubro. Então, vocês não precisam falar, meu Deus, eu tô super atrasado, a gente já tá acabando janeiro. Vocês conseguem ainda montar o planejamento de vocês, mas a gente monta em outubro. E por que que nós montamos em outubro? Nós temos uma linha de raciocínio de que, pela empresa ser grande, por atuarmos em várias áreas, a gente precisa que o nosso time já comece o ano sabendo qual que é o principal objetivo deles. E também por uma questão de operação. Nós temos lançamentos logo no começo do ano. Então a gente não pode nos dar o luxo de fazer um planejamento anual. Já tem a data do Fluxo Festival, doidona. Então a gente já faz o nosso planejamento anual em outubro, porque a gente já tem projeto grande em janeiro, tá? E como que funciona a nossa, nossos primeiros pontos ali em outubro? A gente primeiro a gente divide em duas reuniões. A gente primeiro faz uma reunião só eu e o Vitor. Vocês conhecem o Vitor, né? Para quem não conhece o Vitor, é um dos donos da empresa, um dos sócios. Ele está muito ali na parte de dados e financeiro. Então a gente centraliza todas as nossas metas. Então a gente fala, cara, quais foram as nossas principais metas em 2025? A gente pegou todas essas metas. Por isso é muito importante vocês terem sempre debriefing das ações de vocês, porque quando vocês forem montar o planejamento, vocês não vão ficar loucos atrás dessas informações, vocês vão conseguir compilar por histórico que vocês foram construindo durante todo o ano. Então, a gente pega todas essas metas, a gente centraliza todos os nossos produtos, a gente centraliza todos os nossos custos e a gente começa a pensar quais são as mudanças e quais são as ações que a gente quer ter mediante aquele planejamento, tá? Então a gente fica 2 dias, 3 dias debruçado nesses dados até nós chegarmos nos valores que nós queremos atingir mediante aos nossos históricos anteriores. Então a gente fala, cara, quanto que nós faturamos no pico do VTSD? Ah, faturamos X. A gente quer crescer quanto em cima desse X? Ah, a gente quer crescer 2X. Então a gente sabe que a nossa meta é Y. E a gente vai fazendo tudo isso mediante todos os nossos projetos, tá? Eu vou mostrar isso para vocês na planilha ali no final, que vai ser mais fácil ali para vocês estarem compondo esse planejamento. Então, o nosso primeiro passo, como eu falei para vocês, é justamente centralizar todos os nossos produtos. A gente define todas as metas de todas as ações. E que metas são essas? Faturamento, quantidade de venda, percentual de ROI, percentual de taxa de conversão, percentual de comparecimento em eventos ao vivo, eventos gratuitos, eventos presenciais, percentual de quanto que a gente custa em evento, quanto que nos foi em administrativo, quanto que a gente gastou em mídia. A gente centraliza todos os custos mesmo, a gente faz uma limpeza de todas as nossas informações financeiras, entrada e saída, tá? E a gente começa a bater essas ações e a gente vê o percentual de faturamento de cada produto e a gente vê o peso real de cada ação no resultado ali da empresa. Então, mediante todos os nossos produtos, a gente começa a calcular esse retorno, a calcular esse planejamento anual mediante aos projetos, beleza? Então, a gente faz basicamente isso. Depois a gente se debruça com o Leandro, com o Rui, com o Vitor e eu. A gente fica uns 2 dias batendo novamente o planejamento, as ações daquele planejamento. Então a gente fala, cara, se a gente quer faturar, exemplo, tá, galera? 10 milhões no pico do VTSD, como que a gente vai faturar esses 10 milhões que a gente projetou para março? Ah, a gente vai ter que fazer 10 vídeos no YouTube, a gente vai ter que fazer pelo menos 30 anúncios. A gente vai ter que começar live todos os dias a partir de janeiro. A gente começa a descer esse planejamento em ação, beleza? E como eu havia falado lá no começo, tá? Receita sem custo não é planejamento. Então, como eu falei para vocês,
A nossa mentalidade de planejamento, ela está envolta de um planejamento financeiro. Então, a gente sempre calcula o nosso crescimento baseado na saúde financeira da empresa. Então, cara, a gente faz o processo todo em cima de custos. Quais são os custos gerais da empresa? Quais que são os investimentos gerais em tráfego? Quanto que eu tenho de produção e estrutura? Quanto que eu tenho de administrativo? Quanto que eu tenho de folha salarial? A gente faz tudo isso para, enfim, a partir do momento que a gente tem todos os nossos custos da empresa, a gente começar a definir margem, capacidade real de crescimento e os nossos limites financeiros. Então, a nossa linha de raciocínio, ela transita muito nessa forma horizontal ali de se ver planejamento anual, tá? E só para deixar bem claro também, pessoal, que nós somos também uma empresa volátil e o planejamento ele precisa ser adaptado caso necessário. Então, por exemplo, nós já adaptamos o nosso planejamento do ano. Então, no mês 1 de 2026, a gente já mudou o nosso planejamento, porque a gente entendeu que toda aquela nossa discussão poderia ser adaptada por um projeto melhor. Então, essas metas, elas podem ser mudadas, elas podem ser interferidas, elas podem ser modificadas, vai muito ali do controle de vocês e, obviamente, da expertise de vocês de estudar ali o seu nicho, de estudar o mercado e saber ali como que vocês vão poder fazer mediante esse planejamento, tá? Então, aqui, informações básicas sobre o planejamento, só para iniciar, gerar contexto. Agora eu vou dar para vocês como que a gente pode fazer ali no passo a passo esse planejamento, principalmente caso vocês estejam começando com um low ticket, beleza? Então, pessoal, voltando para a minha linha de raciocínio, como eu falei desde o início, nosso planejamento anual ele é baseado 100% em planejamento financeiro. Então, como que a gente faz, cara? A gente sempre pensa muito bem em quanto que a gente quer faturar no ano. Esse é o nosso primeiro passo. Então, é definir a nossa meta simples, é a etapa 1. Cara, quanto eu quero faturar no ano? Eu quero faturar 120 mil. Exemplo, tá? Pessoal, aqui o que eu vou falar para vocês não é nada que não seja óbvio ou nada que seja difícil. É basicamente, às vezes, uma linha de raciocínio que as pessoas deixam de ter, mas é o básico de você construir qualquer projeto ou qualquer empresa, né? Então, o primeiro passo é definir sua meta anual simples. Cara, se eu quero faturar 120 mil ano, qual que é o meu segundo passo? Meu segundo passo é quebrar isso por mês. Então, quantos meses eu tenho no ano? Eu tenho 12. Então, eu tenho que faturar 10 mil por mês. Aqui é importante a gente ter só um disclaimer sobre entender a sazonalidade do seu nicho, do seu mercado. Aqui eu vou, inclusive, mostrar para vocês dentro da própria planilha, tá? Terceiro ponto é traduzir esse volume em vendas. Então, pô, se eu tenho que faturar 10 mil por mês e o meu produto ele é 97, eu preciso vender 103 mês. Então, você já começa a definir, você pega o seu macro e você vai quebrando no seu micro, mês a mês, dia a dia, semana a semana, tá? Aqui é o ponto principal que a gente entra em ação de marketing. Se eu preciso vender 103% ao mês, ou 103 vendas por mês, obviamente que eu não vou ter uma conversão de 100%. Fiz uma live, tiveram 103 pessoas, essas 103 pessoas vão comprar. Não é assim que funciona. Então você começa a entender a etapa 4, que é entender as suas aquisições. Cara, qual que é a minha taxa de conversão? Quantas pessoas eu preciso alcançar para gerar esse resultado? Você começa a destrinchar aqui as suas ações de marketing. Então, aqui a gente não está falando mais sobre financeiro, a gente está falando sobre marketing. Então, aqui você tem uma quebra do seu planejamento. Sei quanto eu quero faturar, agora eu preciso pensar como marqueteiro. O que, que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? E aí você começa a criar os seus KPIs, que, para quem não sabe, são os objetivos finais de como chegar aonde a gente quer chegar. Então, pô, se eu preciso ter 103 vendas por mês, e eu sei que a minha taxa de conversão ela é 10%, então eu sei que talvez eu tenha que fazer todo dia uma live meio-dia. Então talvez eu sei que eu tenha que fazer 2 páginas de venda teste AB no mês. Então talvez eu sei que eu tenha que fazer novos criativos, pelo menos 5 novos criativos mês. Então a gente vai lidando com essas estratégias de marketing para chegar ao nosso objetivo financeiro. E como eu falei,
é planejar o seu calendário para chegar naquela ação. Então, cara, para chegar nisso, eu preciso de uma campanha forte por mês, eu preciso de um produto principal, eu preciso de um produto secundário, eu posso fazer um produto downsell para esse estratégia principal, eu posso fazer uma oferta clara, eu posso testar ofertas, e aí você vai estabelecendo ali as suas metas de marketing para chegar nessa meta financeira, tá? E por fim, a gente sempre tem uma revisão mensal. Então a meta, ela não é, ela é construída em outubro e a gente já começa a bater em janeiro. Então a gente já começa todo mês a gente bate a nossa meta. Por quê? Nós sabemos que a área do marketing ela é muito sensível, né? Então, um dia a gente está lidando com o Instagram, no outro dia a gente está lidando com uma outra ferramenta. Um dia a gente está lidando com o ManyChat, no outro dia a gente está lidando com outro tipo de disparo. Então, a gente sabe que o marketing ele é muito volátil, ele é muito rápido, é acelerado. Então, não quer dizer que o que construímos em janeiro ele vai ficar firme e rocha durante todo o ano. Então, você tem que ter ali a sensibilidade de estar batendo essa sua meta mês a mês. Então, aqui na empresa, eu bato essa meta mês a mês. Então, todos os líderes, no começo do ano, já sabem as metas, já sabem qual que é o nosso planejamento, e a gente vai batendo essas metas mês a mês, tá? Até aqui tá tudo claro, não tem nenhuma grande dúvida, é um ponto relativamente simples de entendimento, tá? Não sei se. Ó, aí, Sté me fala, não sei se você quer primeiro que eu tire as dúvidas dessa parte, ou se eu posso ir para a planilha e depois eu tiro as dúvidas de todo mundo. Como a gente está bem tranquilo de dúvidas no chat, acho que as pessoas estão entendendo bem direitinho, a gente pode passar e depois vai Beleza, tirando as dúvidas. vou para a planilha então. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a nossa. Vocês já estão vendo aí minha planilha, né? Sim, Sim, estamos juntos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora exatamente a planilha que nós usamos para construir o nosso planejamento. Essa planilha, gente, ela é extremamente didática. É, obviamente que não tem os nossos resultados aqui, eu não sou maluca, mas eu botei aqui a mesma linha de raciocínio para que vocês possam estar entendendo ali como que vocês podem estar construindo. Essa planilha, pessoal, ela é super tranquila de fórmula. É uma planilha basicamente que ela soma. Então, assim, não tem nada de muita dificuldade ali, tá bom? Então, vamos lá, contextualizando vocês. Hoje a gente divide a empresa em dois grandes faturamentos, que é o nosso pico de vendas e o nosso perpétuo. Então, o que que a gente faz? Cara, primeiro vamos dividir esses núcleos. Quanto que a gente quer faturar de pico e quanto que a gente quer faturar de perpétuo. Esse é o nosso primeiro ponto. Beleza, dividir. O que que eu tenho de pico? Eu tenho, aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu tenho dois produtos de pico, o produto um e o produto 2. Vamos supor que aqui seja o VTSD e aqui seja um pico do Stories 10X. Nós estamos acostumados, exemplo, pessoal, a fazer esses dois lançamentos. Então a gente fala, beleza, iremos fazer esses dois lançamentos no ano. E de perpétuo, o que que nós queremos colocar na esteira do perpétuo e quais são os produtos que nós iremos colocar na esteira do perpétuo? Ah, é o produto um e o produto 2. Beleza. Então a gente precisa fazer a projeção desse produto durante todo o ano. Beleza. Esse é o nosso primeiro ponto. Agora a gente vai para o pico de vendas. A gente primeiro começa o pico de vendas para depois diluir o perpétuo. Por quê? A gente sabe que o pico de vendas é o momento onde a gente tem um poder de aquisição maior. Então, é o momento onde a gente tem um faturamento maior. E a partir do momento que a gente tem um faturamento maior no pico de vendas, a gente tem que entender que o nosso perpétuo vai sofrer faturamento por causa desse pico que nós fizemos. Então, a gente começa pelo pico de vendas e depois a gente desce para o perpétuo. Então, o pico de vendas, o que, que a gente faz? A gente coloca todos os meses do ano, a gente coloca o total, então a gente começa de trás para frente. Quanto eu quero faturar? Eu quero faturar, exemplo, quero faturar 410 mil em pico. Esse é o meu objetivo final da empresa. Beleza.
Como que a gente vai fazer isso acontecer? Cara, eu sei que o meu produto um ele tem um peso maior no meu lançamento do que o meu produto 2. Então, beleza. Então, se eu sei disso, eu tenho que fazer uma previsão maior nesse meu lançamento, que o meu produto é maior. Quais são os nossos melhores meses de lançamento historicamente? Exemplo, tá, galera? Aqui eu coloquei abril e coloquei setembro. Então, o que, que eu fiz? Produto um não tem nada de recebimento janeiro, fevereiro e março, mas ele vai ter o primeiro pico em abril. Projetei 80 mil. Não vai ter nada desse lançamento em maio, junho, julho, agosto, mas vai ter em setembro. Projetei mais 80 mil. Tive um total, aqui eu já tenho um total. Eu falei, cara, mas eu vou ter a minha Black em novembro. Vou projetar 150 mil. Então eu sei que a minha meta desse produto tem que ser 310. Vamos ver como é que vai ser o meu segundo produto. O meu segundo produto, eu ainda não tenho ele construído. Eu vou construir ele e vou fazer um primeiro pico pequeno em fevereiro. Quero faturar 500 mil. Beleza? Aqui, se eu tivesse colocado 30 mil, ele vai diminuir a meta que eu tinha de 410. Pô, então se a minha meta é 410, eu já sei aqui que eu tenho que aumentar esse faturamento em algum outro lugar. Pô, então eu acho que eu vou aumentar o meu faturamento aqui. Ao invés de faturar 100, ao invés de faturar 80, eu vou faturar 100. E você começa a ter uma previsão de como que você tem que ir mês a mês, pico a pico, para chegar na sua meta final. E a gente fica fazendo isso no planejamento anual até a gente chegar ao número que a gente quer ter, tá? E aí a gente começa a projetar esses valores. Então, pô, beleza. Aqui, então, eu vou fazer um outro. Não vou fazer lançamento aqui, não vou fazer lançamento aqui, não vou fazer lançamento aqui, nem aqui, vou fazer um aqui. Projetei o valor. E aí eu tenho o meu resultado de pico. Quadro de pico, o que que impacta no quadro de perpétuo? Justamente a sazonalidade desses picos. Então aqui eu falei, cara, se eu tenho rodando um perpétuo, eu tenho que faturar todos os meses nesse perpétuo. Para estar faturando todos os meses nesse perpétuo, como é que eu vou fazer a minha projeção? Eu, Clara, quero ter no final do ano 255 mil de perpétuo e 410 de lançamento. Beleza. Como que eu vou projetar? Mesma linha de raciocínio. Coloquei uma média baseado no histórico da empresa, de quanto que a gente fatura por mês e fiz a minha média. Vocês vão reparar que os meses que tem pico, o valor desce. Então, por exemplo, aqui, fevereiro eu vou ter o pico do produto 2. Eu não posso achar que o meu perpétuo do pico 2 vai permanecer o mesmo valor de janeiro. Porque a partir do momento que nós estamos tendo pico, as pessoas sabem que vai ter uma oferta. Então, o seu perpétuo automaticamente deixa um pouco de vender para você fazer o seu pico de vendas. Então, você tem que ter essa projeção para você não se decepcionar no final. Então, aqui é a mesma coisa. Em abril, eu tenho um lançamento do meu produto 1. Então, eu não posso colocar a mesma coisa que eu tenho no faturamento dos outros meses. Eu diminuí esse faturamento do perpétuo porque eu estou aumentando o meu faturamento no pico. E aí você vai fazendo essas projeções na planilha, tá? E aqui a gente tem o geral, que é justamente a soma empresarial das duas ações. Então eu falo, cara, para fechar a empresa, balanço final do ano, eu quero chegar com caixa de 665 de faturamento. Eu sei que 465 do produto um e eu sei que 210 é do produto 2. E aqui você começa a se basear nesses valores. Teve uma pessoa que colocou, mas são valores bem no escuro, né? No nosso caso, não, porque no nosso caso, toda essa projeção ela é feita baseada no nosso histórico. Então a gente estuda todo o nosso ano. Então a gente fala, cara, no ano passado nós temos uma média de faturamento de quanto no produto X durante os meses. A gente vai calculando isso mês a mês. Para quem está começando, você tem que começar com aquelas metas que eu te falei. Cara, quanto que eu quero faturar? Poxa, eu quero faturar no meu produto ainda esse ano 15 mil reais. Para faturar 15 mil reais, hoje eu estou faturando quanto? Nada ou alguma coisa? Ainda nada. Então tá, então eu tenho que começar a fazer ação para vender esse produto.
Então, se eu quero faturar 15 mil, quantas vendas eu preciso fazer mediante o meu valor do produto? Ah, o meu valor do produto é 97, eu tenho que fazer X vendas. Cara, como é que eu vou conquistar essas X vendas? E aí você vai construindo, tá? Obviamente, pessoal, que não tem como você fazer um planejamento anual de um histórico de uma empresa que está começando agora. Mas se você começar a fazer isso aqui, mesmo que você não tenha o final, você sabe quanto que talvez você possa chegar no final do ano. Então, eu acho que o que vocês têm que entender é justamente, cara, eu já tenho um histórico de um produto, beleza, vou trabalhar em cima dele. Não tenho histórico de produto, vou me arriscar nesse produto. Quanto que eu quero faturar? Exemplo, a gente tem pouco low ticket, né? A gente não tá com low ticket ativo ainda para vender na nossa esteira de produto ali com o Leandro. A gente fez o nosso planejamento do low ticket. Eu não tenho histórico de low ticket do Leandro, mas a gente criou um. A gente falou, cara, Leandro, eu acho que é possível a gente vender isso aqui por mês. Porque eu acho possível a gente vender esse tipo de low ticket nesse preço. Vamos atrás dessa meta. Então, a meta é justamente isso: é você desafiar um resultado que você ainda não tem. Então, a planilha, ela vai te nortear nesse possível resultado que você pode estar chegando no final do ano, tá? É... Deixa eu já tirando umas dúvidas aqui. A Neide, né, ela perguntou sobre como projetamos, né, ainda. Cara, eu quero faturar. Obviamente que você não pode colocar 1 milhão, né? Obviamente você vai colocar ali um percentual do quanto que você pode faturar, que você acredita que é mediante a história do nicho que você está fazendo o seu produto. Você vai você sempre vai usar a metodologia de trás para frente. Se eu gostaria de faturar 50, para faturar 50 eu preciso de quanto, mediante a venda do meu produto? Poxa, eu vi que é um número muito alto por mês, então eu vou ter que diluir isso no ano. Então, cara, eu vou ter que fazer mais ação. Então, você sempre vai nessa linha de raciocínio de trás para frente, tá? É mais ou menos a mesma logística que você pode pensar, por exemplo, se você quer viajar para Disney. Ah, eu quero viajar para Disney. Meu sonho é viajar para Disney. Viajar para Disney é um sonho tangível, mas é um sonho financeiro. Eu preciso de 30 mil para ir para Disney. Não adianta você achar que em 30 dias você vai fazer 30 mil. Até pode, mas assim, a gente sabe que é um risco que corre. Então, cara, se eu quero ir em novembro para Disney e eu sei que vai me custar 30 mil, a partir de janeiro eu já tenho que começar a juntar esse dinheiro. Então, só que eu não sei como eu vou juntar esse dinheiro. Agora eu vou pensar, claro, como é que você vai juntar esse dinheiro? Ah, eu vou fazer pelo menos 3 freelas no mês para poder juntar esse dinheiro. Ah, eu vou diminuir parte administrativa. Você vai começando a fazer os seus KPIs para chegar nesse valor. Então, na verdade, você sempre vai partir de um pressuposto de um valor que você quer chegar. Aí você vai ter que fazer, obviamente, botar o seu low ticket para vender, para ver qual que é a taxa de conversão dele. Você vai ter que fazer um lançamento semente para ver qual que foi a taxa de conversão desse lançamento, para você começar a colher dados, para você ser um pouco mais previsível no seu ano. Então, se você começa a fazer essas ações em janeiro, vai chegar em março, vai chegar em abril, você já tem um histórico de ações, então você já consegue pelo menos projetar o seu segundo semestre. Então você não vai chegar no final do ano perdidaço, sem ter uma previsão, sem ter feito um custo, ou ter entendido mais ou menos quanto que você vai chegar ali na sua empresa, tá? Deixa eu ver aqui agora outra dúvida. A planilha a galera vai mandar. Eu acho que agora o resto é a projeção é em relação ao faturamento. Galera, a projeção ela é em relação ao faturamento. Só que vocês lembram como eu expliquei para vocês como que a gente chegou no faturamento? No comecinho eu expliquei para vocês, pessoal, como que a gente chega nesse faturamento. A gente pega todos os nossos custos,
a gente pega todos os nossos recebidos. Então, a gente pega tudo que entrou na empresa, tudo que saiu na empresa e o percentual que a gente quer crescer esse ano. Ali vai o nosso faturamento. Porque não adianta eu ter um custo de 100 mil da empresa e querer faturar 50 mil só no projeto. Eu preciso faturar mais para que eu possa pagar as contas. Então, a projeção ela é baseada em entrada e saída financeira. Então, eu tenho que saber quanto que sai ou quanto que eu estou disposto a pagar em administrativo, folha, pessoa, tráfego, pegar esse valor, pegar o valor que você quer receber e aumentar um percentual, tá? Beleza? Aí aqui a Cintia ainda fala, o custo considerado 50% ou maior, como fazer pelo lucro, né? Depende da sua movimentação financeira, porque é muito complicado você colocar 50%, é muito difícil uma empresa crescer 50% no ano. Ela até começa nos primeiros anos, mas depois é insustentável, essa escala ela vai ficando menor. Então, a gente não projeta um valor tão alto, tá? De percentual na hora de fazer esse fechamento do faturamento. Vai depender muito dos nossos objetivos. Então, geralmente, a empresa ela sempre tem um objetivo já com 3, 4 anos na frente. Primeiro ano eu quero faturar 1 milhão, segundo 3, terceiro 5, terceiro 6. Aí a gente vai fazendo essa projeção já a uma escala maior. Não sei se ficou claro, mas é um pouquinho mais complicado aqui com esse percentual de lucro. Esse ano, com Copa do Mundo e eleições políticas, altera nosso mercado de vendas? Cara, é uma preocupação que todo mundo tem, né? Principalmente por conta de compra ali de mídia, né? Então a gente sabe que a nossa concorrência de mídia vai estar grande. Mas é por isso que o planejamento ele é importante. Então, a gente planejou o segundo semestre. Qual que foi o nosso punch esse ano? Primeiro semestre forte, segundo semestre sustentável. Porque a gente sabe que o segundo semestre a gente vai ter muita sazonalidade, questão de política, questão de Copa, isso dispersa a audiência. Então, cara, vamos fazer tudo que a gente pode, primeiro semestre, segundo semestre a gente segura um pouco menor ali, mas a gente vai continuar fazendo. Então, por isso que o planejamento é importante, igual o Samuel bem calentou ali na mensagem, tá? Otávio, quais são os melhores meses para o pico de vendas? No nosso histórico, março e setembro, nosso histórico, BTSD, tá? Mas isso não quer dizer que os outros meses não sejam. Tanto que a gente vai começar, esse ano, a gente vai fazer lançamentos em outros períodos, em outros meses. Mas, obviamente, que tudo vai depender do seu histórico, de vários picos que você tenha, que você faça, né? Mas geralmente o mercado se movimenta muito em março e setembro. E, obviamente, que a Black em novembro. Lucas, nesse planejamento já consideramos despesas? Esse planejamento, a planilha, ela entra no segundo passo. Então, vocês lembram que lá no começo eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente faz é compilar todos os nossos gastos. Então, a gente pega todos os nossos gastos, tudo que entrou, tudo que a gente faturou,
e ali a gente projeta o nosso faturamento. A partir do faturamento, a gente joga para a planilha e começa a brincar nos meses de quanto que a gente precisa movimentar. Então, a linha de raciocínio é sempre de trás para frente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nicho de emagrecimento, acredito que não será tão afetado por COP e eleições, né? Gente, eu acho que na verdade não tem muito essa questão de nicho, né? Qual que é o nicho que vai ser afetado mais? É porque, na verdade, a partir do momento que a gente está no momento de campanha política e no momento de Copa que gera um assunto mundial, a mídia fica mais cara, porque todo mundo começa a anunciar, a gente tem uma questão de tráfego que começa a ficar muito mais caro. Então, na verdade, a concorrência aumenta. Então, não é porque não faz muito sentido o tema que automaticamente não vai ter essa questão. O que a gente tem que fazer é ser estratégico para brincar com os temas, tá surfando na onda das coisas, para a gente não perder ali espaço e tudo mais, tá? Então, beleza. Aí, galera, como é que a gente faz isso no dia a dia, no mês a mês? A gente, todo mês, a gente tem um resultado, a gente fecha sempre vencido. Então, por exemplo, na primeira semana de fevereiro, a gente vai fechar os resultados de janeiro. Na primeira semana de março, a gente vai fechar os resultados de fevereiro e por aí a gente vai. E aqui também já está calculado para vocês, já com as fórmulas. Vocês podem ir colocando aqui. Aqui como é que a gente faz? A gente tem a semana um, semana 2, semana 3, semana 4 no perpétuo. Então a gente sempre trabalha por semana. Então a gente pega a semana um e eu vou colocar, cara, se a minha meta do produto é isso aqui, na meta final de perpétuo, opa, 125, 130. 125 mil no produto um e 130 no produto 2. Essa é a minha meta do perpétuo. Quanto que eu tive na primeira semana? Vou lá na minha Hotmart, vou lá no meu gerenciamento de recebimento de valor. Caraca, recebi em janeiro 10 mil reais desse produto. Produto na primeira semana, tá? Primeira semana, de domingo a domingo, semana um de janeiro. Ah, desse aqui eu recebi 3 mil. Então eu já sei que eu tô a 8% da minha meta para fechar o meu mês com 125. Então eu tenho que começar a trabalhar esse resultado. Então, cara, segunda semana eu melhorei, fiz 20 mil. Aqui eu piorei, fiz 1.000. Então aqui eu sei que eu já tô a 24% da minha meta. Aqui eu tô a 3% da minha meta. E aí você começa a já entender se você vai chegar naquela meta ou não, sem necessariamente fechar o mês para entender qual foi a problemática. Por quê? A partir do momento que você pausa semana a semana, você vai conseguir entender, caraca, essa semana foi ruim porque eu não fiz stories desse produto. Essa semana foi ruim porque eu não fiz nenhuma ação desse produto, eu não subi novos anúncios. Ou, caraca, será que aconteceu alguma coisa no tráfego? Deixa eu ir lá para otimizar, deixa eu ir lá para ver como é que estão as campanhas. Então, a gente faz isso semana a semana. Então, toda sexta-feira, eu sento no computador, eu faço isso de todos os produtos e eu vejo qual que é o gargalo que a gente pode ter tido naquela semana, tá? E aí você vai fazendo isso semana a semana. Exemplo aqui, tá, galera? Só para vocês terem de forma didática. Vi que o meu mês eu fechei com 26%. Fudeu. Eu vou ter que alcançar esse 26% em outros meses. Então você já sabe que o seu março você vai ter que trabalhar um pouco melhor para que você possa atingir aquela sua meta anual. E assim você vai tendo previsibilidade e você não vai ficar refém de uma coisa que você não viu, tá? Então, empresa, galera, é número, lançamento perpétuo é número. Então, a gente vai fazendo isso e essa é a nossa forma de calcular, tá? E aqui a gente depois, fevereiro, a gente duplica e aí a gente coloca os dados de fevereiro. Beleza, fevereiro a nossa meta era tanto. Aí a gente joga para fevereiro e a gente vai calculando e vai entendendo. Então, essa é uma forma muito didática de estar lidando com o planejamento anual, sem ser algo muito complexo, sem ser algo muito, meu Deus, mirabolante, algo simples, é uma planilha simples, de fórmula simples, mas extremamente eficiente. Basta você ter uma gestão para que você possa estar fazendo esse controle para chegar no seu resultado.
tá? Aqui foi? Eu sou muito objetiva, gente, então eu praticamente acabei. A cara da Natasha. E aí eu não sei se vocês querem abrir para dúvidas, se vocês querem bater alguma coisa, se o Léo, se a Esté, se a Fê querem bater alguma coisa aqui de planejamento para a galera. Mas, Leandro, como fazemos nos meses que tem 5 semanas? Estende mais uma semana, gato. Se der mais, deu mais. Se não der, você tem mais uma semana para trabalhar. Então, assim, o que não falta é dia. Que mais, gente, de dúvida aqui? Fica uma dúvida aqui, ó, Clara. Na parte de pico de vendas, vocês preenchem isso semana a semana ou na parte de mês mesmo? Boa. Pico de vendas, aqui é fechamento do pico, tá? Mas o meu pico de vendas, a gente não. A gente tem um. No nosso momento hoje atual, a gente tem um Dash. Então, como o pico de vendas ele tem muitas fases, tem a fase de captação, a fase de aulas e as fases de vendas, a gente tem um Dash onde a gente controla essas informações. Então, por exemplo, o meu pico de vendas, ele não financeiro ainda, certo? Meu pico de vendas ele só passa a ser recebimento de dinheiro a partir do momento que eu abro um carrinho. Então não tem como eu fazer uma previsão do pico de vendas aqui. Como é que a gente faz? A gente faz nos nossos dashes. Então a gente tem um dash. Ah, eu não tenho dash, claro. Como é que a gente faz? A gente faz com pesquisa de qualificação. Então a gente entende se o nosso custo por aquisição, se o nosso custo por clique está alto, se o nosso custo ali nas métricas do Facebook, eles estão nas nossas metas estabelecidas do lançamento, a gente começa a entender, cara, tá muito alto o custo por lead. Meu Deus, a gente vai ter que botar novos anúncios. Então, na verdade, aqui é um pouco diferente, porque pico de vendas só é faturamento a partir do momento que se abre o carrinho. Então, aqui não tem como fazer esse controle semanal, a não ser que você espere esse controle semanal na hora que seu carrinho abrir. Ah, abriu o meu carrinho do VTSD, ele vai ficar 7 dias aberto. Ou ele vai ficar 15 dias aberto. Vou projetar semana um, semana 2. Mas geralmente um carrinho ele fica aberto 7 dias. Então você meio que percebe a nuance do seu carrinho nos 2 primeiros dias. Primeiro dia é pancadão. Se o primeiro dia foi ruim, você já sabe que os próximos 6 vai ter que lutar. Então, assim, é muito essa sensibilidade dos resultados que começam na captação. O pico de vendas, ele nunca vem um resultado na hora do carrinho, ele sempre está mostrando sinais lá no começo. É igual o namorado tóxico, é nunca no final, ele está sempre mostrando lá no começo. Então, se tá as métricas estão ruins, a conversão não está batendo, está gastando muito em tráfego, já é um sinal de que a sua abertura de carrinho vai ser ruim. Então, o lançamento é um pouquinho mais sensível, ele não entra nessa volumetria semanal. Mas é obviamente que aqui eu coloco, cara, aqui ó, eu projetei um lançamento em fevereiro. Então, cara, quanto que eu recebi em fevereiro? Aqui é porque, galera, eu mesclei sem querer a planilha, tá? Mas é porque é mês a mês, né? Então, eu não tenho lançamento em janeiro. Então, é por isso que não tem nada de pico aqui. Mas se eu tivesse numa lacuna de fevereiro, que exemplo, ó, fevereiro, aqui eu tenho uma meta a ser batida em fevereiro de pico, que é 300, que é 30 mil. Cara, eu bati ou não bati a minha meta de 30 mil? Aí eu coloco aqui, cara, eu bati 15 mil da minha meta e não 30. Então eu já sei que o meu próximo lançamento desse mesmo produto, eu vou ter que diluir isso que não veio. Porque eu não vou bater a minha meta final. Então eu vou ter que fazer mais no próximo lançamento para poder bater o meu final, tá? E aí é mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente vai colocando ali no planejamento, tá? Qual mais, Stack, ficou aí? Deixa eu ir descendo aqui. Eles foram mandando bastante perguntas aqui, só que essas perguntas dariam quase que outro dia de retiro. Tipo, definição de KPIs, como eu estabeleço proporções. Inclusive, a gente está até anotando aqui para poder já trazer isso para vocês, pessoal. Eu acredito que pergunta que seja.
mais relacionada com a sua palestra? De fato, Clara, acredito que elas foram. Aqui tem uma legal, ó. O Perpétuo segura as despesas fixas de tráfego e o pico dá mais lucro aí da empresa? Não, é assim, isso é uma matemática bem sensível. Por quê? A gente tem que lembrar que são o pico e o perpétuo, eles se retroalimentam, né? Então, muitas vezes, o seu faturamento do pico, ele teve um espelhamento do seu perpétuo. Então, aqui a gente sempre busca um equilíbrio da onde o projeto se sustente. Porque a partir do momento que eu estou fazendo um projeto, ele não está se sustentando, algo está errado. Então, tanto o meu pico quanto o meu perpétuo, eu vejo de formas separadas. Então, cara, o meu pico, ele tem a meta, ele precisa bater essa meta. O meu perpétuo, ele também tem essa meta. Ele precisa bater essa meta. Lembra que lá no começo eu falei para vocês como a gente começa o planejamento? Planejamento a gente pega todos os nossos custos. Então, hoje, cara, vamos supor que a minha empresa, eu tenho um gasto anual de R$ 10.000. Exemplo. O que tem esses R$ 10.000? Freelancer, aluguel, conta de luz, o que eu quero investir em tráfego, quanto que eu pago de imposto, tributação, R$ 10.000. Eu já sei que esses R$ 10.000, eles precisam ser diluídos em projetos, para que esses projetos paguem os meus R$ 10.000. Mas não somos uma ONG. Eu quero faturar, eu quero ter um recebimento de prolabore no final do ano, eu quero ter tudo isso. Então, eu vou colocar o dobro. Estou sendo bem otimista. Vou falar que eu quero faturar 20 mil. Então, aqui eu já estou calculando as minhas despesas e já estou calculando o que eu quero receber para que eu possa investir no meu próximo ano na empresa. Então, esses custos, eles não estão atrelados a pico e perpétuo necessariamente. É óbvio que quando você faz o investimento no tráfego, você fala, cara, na campanha do produto tal eu vou investir 10.000. Então você sabe que tem que voltar para pagar esses 10.000. Mas um não paga o outro. Assim, ou um tem um faturamento maior do que o outro, depende muito do lançamento. Mas é obviamente que se você for pegar o percentual de um pico, é óbvio que é um percentual maior do que um do perpétuo. Dependendo ali, inclusive, do produto que você está no perpétuo. Mas eles se retroalimentam, tá? Então, é assim que a gente calcula. A nossa linha de raciocínio vai por essa ótica. Perfeito, Clara. Muito obrigada, viu? Pera, É, tem uma aqui. vai. Eduardo, você faz planejamento de gastos também por mês, por projeto e por produto? Sim, tá? Então, Eduardo, quando a gente começa o planejamento, a gente tudo na empresa é destrinchado. Tudo, 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 tudo. Então, todos os nossos custos, eles são destrinchados. Eu sei quanto que eu pago para o colaborador A, B, C e D. Eu sei quanto que eu pago de água, eu sei quanto que eu pago de luz, eu sei quanto que eu pago de bonificação, eu sei quanto que eu pago de Confins, eu sei quanto que eu pago de Hotmart, eu sei quanto que eu pago de Active. Tudo é separado. A gente tem uma ferramenta onde nosso time financeiro sempre destrincha nessa ferramenta os nossos pagamentos do mês. Quando a gente fecha o mês, a gente tem lá tudo destrinchado. Então, eu tenho meu percentual de gasto por área. Então, eu tenho, cara, eu sei que em pessoas eu estou gastando 30% do que eu estou pagando esse mês. Eu sei que com fins, sei lá, imposto, eu estou gastando 23%. Aí eu tenho o meu percentual, tá? Com esse histórico, eu consigo criar meu planejamento do próximo ano. Então, eu consigo falar, cara, eu sei que essa é a minha média de custo, então eu sei quanto que é a minha média de custo anual, então eu sei quanto que eu vou gastar. E por mês, a gente tem uma previsão. Então eu falo, cara, se o meu caixa é 50 mil, eu quero gastar X com pessoa. Para gastar X com pessoa, quanto que eu vou gastar no ano todo? E a gente projeta esse ano. E como que a gente faz esse controle financeiro? Toda segunda semana do mês, eu faço o fechamento do mês anterior. Então, eu sento com a minha gestora financeira e a gente bate todos os custos. Cara, ó, vi que entrou no caixa da empresa 10.000, mas a gente gastou 20. Onde é que foi esse gap? Cara, foi custo de tráfego,
porque a gente está em momento de campanha de pico, mas a gente vai abrir o carrinho mês que vem. Beleza, então isso tem que me retornar como saldo positivo do próximo mês. Então a gente vai fazendo essa gestão. É um pouquinho mais complicado, é um tema muito mais de finança ali do que propriamente de planejamento, mas a gente faz esse controle, tá? Eu acho que foi, Esther. Acredito que sim, Clara. É, Algumas dúvidas ficaram aqui no chat, mas é aquilo que eu te falei. É dúvida que é papo de outro retiro, sabe? E Aham. aí, a gente gosta muito que vocês mandam, porque a gente anota e é baseado nisso que a gente faz os nossos retiros, os nossos eventos. Então, muito obrigada, Clara. Foi uma Obrigada. palestra muito esclarecedora e acho que todos os mentorados, indiferente do nível, indiferente de onde estão, vão conseguir aproveitar muito bem essa palestra, viu? Obrigadão, Clara. Obrigada, gente. É isso. E qualquer coisa, só mandar mensagem aí que eu tô aí para ajudar vocês, tá bom? Beijos. Fechou. Agora, como a gente não para, vamos aqui continuar com os nossos próximos. Agora, a gente vai ter uma mentorada também. Para mim é meio